Eu já disse que o Brasil vai se tornar uma Venezuela muito rápido e nós estamos caminhando para isso. Primeiro, o Bolsonaro proibiu que não pode mais matar os cachorros de rua, que não pode agredir, nem nada disso, né? É uma ação legal, eu apoio isso, mas dá aquela impressão, né? Porque na Venezuela, pelo menos, eles estavam matando os cachorros. Aqui nem isso nós vamos poder. Criticar o governo já não pode. O Ciro Gomes virou réu agora. Virou réu não, perdão, virou alvo, né? Ciro vira alvo da Polícia Federal após criticar o presidente Jair Bolsonaro. E eu tenho um vídeo aqui onde mostra exatamente o momento em que Ciro Gomes faz essa crítica, né? O presidente da República não gostou de uma entrevista de Ciro à Rádio Tupinambá de Sobral, no Ceará. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, virou alvo da Polícia Federal por suposta prática de crime contra a honra de Jair Bolsonaro. Foi o próprio presidente que fez um movimento contra Ciro que busca quebrar a polarização que há anos marca a política brasileira. Eu tenho a notícia aqui lá do site focus.jor, tá? focus.jor.br. Em entrevista à Rádio Tupinambá de Sobral, no Ceará, em novembro do ano passado, Ciro rogou aos milhões de ouvintes, né? Ciro disse em entrevista na emissora para que não votem, né, em candidatos que apoiam o presidente. Temos aqui a entrevista, vamos colocar aí na tela essa entrevista. Deixa eu colocar aqui no ponto que são duas partes aqui, a gente separou em duas partes aí esse vídeo, tá aqui no ponto já. Olha aí, Nicolás Bolsonaro, hein? Vai começar a prender opositores políticos, vai começar a perseguir. Meu Deus do céu, se ele for lá no nosso blog, nós estamos lascados. Se ver as nossas publicações, nós estamos lascados. Vamos ver o que o Cirão disse. Bora ver o que o Ciro Gomes disse. Ciro também não perde uma, né? Comentários sobre Luciano Huck, seus possíveis adversários. Luciano Huck, o governador de São Paulo, Dória, o Sérgio Moro e o Bolsonaro. O Bolsonaro, para mim, é um boçal irresponsável e criminoso. Meu Deus. Eita. E ladrão. Ele é ladrão, os filhos são ladrão, ele corrompeu os filhos desde pequenininho. E eu estou dizendo aqui no Isaías Nicolau e ele não me processa. Por quê? Porque eu tenho documentos para provar o que eu estou dizendo. Que é o que eu estou dizendo, eu ser o cara mais experiente. Eu fui deputado no mesmo tempo do Bolsonaro, meu deputado federal, e lá a gente sabia que o Bolsonaro tinha 5 funcionários fantasma. Uma delas era a filha desse Queiroz, que é um bandido que tem 10 mortes nas costas, esse Queiroz aí, né? Pois bem, a filha dele chama Natália, eu tenho todos os documentos, vivia no Rio de Janeiro e assinava os recibos e o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. Se você agora estiver duvidando disso, entre na internet e compare os gastos, está tudo no portal da transparência. Os gastos do deputado Ciro Gomes, do meu gabinete, com os gastos do gabinete do Bolsonaro. Então você vê, eu gastava 400, 500, 600 reais de gasolina por mês. Por quê? Porque você lá em Brasília vai do hotel para a Câmara, da Câmara para o hotel, R$1.000, R$800 por mês. Bolsonaro chegou a gastar R$42.000 no fim de semana. Tudo falso, ele pegava recibo falso e botava o dinheiro no bolso. Isso eu estou cansado de saber, todo mundo sabia lá disso em Brasília. E ele ensinou isso para os filhos, agora estão denunciados. Então o Bolsonaro é uma tragédia. E agora está pirando e navegando na maionese. Olha isso, gente. Em entrevista à Rádio Tupinambá de Sobral, no Ceará, em novembro do ano passado, Ciro rogou aos ouvintes da emissora para não votar em candidatos que apoiam o presidente. Vamos falar do pedido de abertura. Tem uma segunda parte, né, desse vídeo. O pedido de abertura de inquérito assinado por Bolsonaro através da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República cita a referida entrevista da rádio como base para o pedido de investigação pela Polícia Federal. O pedido de abertura de inquérito, que eu já li, né, esse trecho, vamos ver aqui. Segundo o órgão, Ciro mostrou na entrevista um sentimento de repúdio ao bolsonarismo, à sua boçalidade, à sua incapacidade de administrar a economia do país, a seu desrespeito à saúde pública. Vamos ver o começo aí da entrevista, o começo da pergunta
do radialista ali, que é interessante. Sobre né? Luciano Huck, seus possíveis adversários: Luciano Huck, o governador de São Paulo, Dória, o Sérgio Moro e o Bolsonaro. O Bolsonaro, para mim, é um boçal irresponsável e criminoso. Eita. E ladrão. E ladrão. Ele é ladrão, os filhos são ladrão, ele corrompeu os filhos desde pequenininho. E eu estou dizendo aqui no Isaías Nicolau e ele não me processa. Por quê? Porque eu tenho documentos para provar. Vamos colocar a segunda parte aí do vídeo. Vamos ver a segunda parte do vídeo. Saber, todo mundo sabia lá disso em Brasília. E ele ensinou isso para os filhos, agora estão denunciados. Então o Bolsonaro é uma tragédia. E agora está pirando e navegando na maionese. É um bandido perigoso, cuja máscara está caindo. Com a derrota do Trump, a denúncia do filho dele, né? E as coisas todas, o Bolsonaro ontem insultou os americanos por uma guerra, fez uma briga na vacina, chamou o povo brasileiro de maricas, que é como os cabas do sul lá chama boiola. Essas coisas são essas palavras ofensivas e politicamente incorretas, e um presidente da República chamou a nação brasileira: o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas, como se 163 mil pessoas que morreram tivessem sido covardes e não trabalhadores e trabalhadoras de carne e osso, irmãos nossos, filhos nossos, maridos nossos, mulheres nossas, avós nossos, que morreram pela condição estúpida e assassina do seu Jair Messias Bolsonaro. O que você acha? Deixe nos comentários aí a sua opinião, que eu quero saber. Eu acho que realmente, cara, talvez o Ciro tenha pegado um pouco pesado, mas isso aqui, na minha opinião, não tem nada de ofensivo. E outra coisa, cara, o problema disso aqui, pode até ser que caiba algum pedido de inquérito, alguma coisa, que eu acho que não. Isso pode ser. Agora, em plena pandemia, em pleno todo esse processo que nós estamos passando, vivendo, todo esse sofrimento, tudo isso, Bolsonaro pedir para a Polícia Federal, e outra coisa, usando o órgão estatal a benefício próprio. Nós já falamos isso aqui, eu já trouxe aqui várias vezes isso que está acontecendo. Ele está perseguindo jornalistas, pessoas que se opõem à sua ideologia, aos seus métodos de governamentar. Você não pode expressar a sua opinião. Os próprios bolsonaristas já fazem isso, fizeram ameaça de morte àquela mulher lá que foi cotada como ministra da Saúde, e fazem isso direto. Eu mesmo já fui ameaçado diversas vezes de morte por expor a minha opinião, por atacar o governo Bolsonaro, atacar de forma democrática. Quando eu digo atacar, né, eu não ataco a pessoa do Jair Bolsonaro, eu ataco as suas ações irresponsáveis, toda essa coisa que ele vem fazendo, né, aglomerações, não deixando as pessoas usar máscara, pregando ali que as pessoas não devam usar máscaras, que devam sair e tal, toda essa coisa que é sim criminoso. Se a gente for colocar na balança, é criminoso sim, porque o Bolsonaro é o líder do país, ele é referência para os brasileiros. Então, quando ele toma essas atitudes, é isso. Agora é o seguinte, o perigo que eu vejo não é nem a opinião do Ciro, que a opinião do Ciro pouco importa. O perigo que eu vejo nessas notícias é justamente o Bolsonaro estar usando a estrutura estatal para perseguir os seus opositores políticos e qualquer cidadão que se manifeste contra as suas ideias. Esse é o perigo maior. Nicolás Maduro começou dessa mesma forma. Os maiores ditadores do mundo começaram dessa forma. Então, a situação é muito mais complicada do que a gente imagina. É muito mais complicada. A Polícia Federal sendo usada para isso. Quer dizer, não tem mais nada importante para a Polícia Federal fazer. Ele utilizando, o presidente da República utilizando o poderio estatal para atacar opositores políticos. É o cúmulo do absurdo. Gente, isso é demais, cara. É demais. É demais. A situação é mesmo muito grave nesse país. Como eu disse agora há pouco, só o impeachment para salvar não só a nossa economia, a nossa dignidade, a nossa moralidade, como também a vida de milhões de brasileiros nesse país.